Bom dia a todos. Estamos inseridos no sistema YouTube, portanto, com transmissão direta de mais uma sessão do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Cumprimento os eminentes pares, senhores advogados que se fazem presentes, senhor Procurador Regional Eleitoral, doutor Eric, servidores e demais ouvintes. Fica aprovada a ata da sessão anterior diante da ausência de manifestação em sentido contrário. Os anúncios de adiamento, e aqui me reporto diretamente ao doutor Caldeira, que estaria apenas acompanhando a continuidade de julgamento do 1.1, o 1.1 fica adiado para a próxima sessão de quinta-feira. Ok, doutor? Agradeço a participação, ou pelo menos a presença de Vossa Excelência, e fica então feito esse anúncio de adiamento. Também fica adiado o 1.2, que é o PJE 0600286, que é uma prestação de contas do Partido Político de Exercício Financeiro de 2017. Fica também adiado. E retirado de pauta o 1.3 PJE 06011175, é um embargo de declaração na prestação de contas do candidato ao cargo de deputado federal, eleições de 2018, no embargante Valtenir Luiz Pereira. E feitos esses anúncios, vamos passar diretamente à pauta. É aqui um pedido de preferência com sustentação oral, da relatoria do Dr. Bruno de Oliveira Marques, 1.13 PJE 0600194. Trata-se de desfiliação partidária na ação declaratória de justa causa para desfiliação partidária. O requerente é Silvio Antônio Fávero, requerido Partido Social Liberal através da sua comissão provisória. A relatoria, como dito, é do Dr. Bruno, a quem passo a palavra. Obrigado, senhor presidente, eminentes pares, doutor Procuradoria Regional Eleitoral, doutor Eric, doutor Defesa, doutor Carlos, Ayashida. Cuida-se, eminentes pares, de ação declaratória de justa causa para desfiliação partidária. Ajuizada por Silvio Antônio Fávero, candidato diplomado ao cargo de deputado estadual nas eleições gerais de 2018, contra a Comissão Provisória de Mato Grosso do PSL, com fundamento no parágrafo 3º do artigo 1º da Resolução TSE 22.610 de 2007. Há argumento de que vem sofrendo atos discriminatórios graves por parte da requerida, bem como pela mudança substancial do programa partidário. Sustenta que, tendo-se filiado ao PSL no início do ano de 2018, com o objetivo de disputar as eleições gerais daquele ano, já assumindo a presidência da Comissão Executiva Provisória Municipal de Lucas do Rio Verde, em apoio ao então presidenciável e atual presidente da República, senhor Jair Messias Bolsonaro, teria colaborado para a formação do PSL em diversas cidades do estado de Mato Grosso, projetando o grupo político no estado. Acrescenta que, havendo colocado seu nome à disposição para disputar as eleições de 2018, concorrendo ao cargo eletivo de deputado estadual, foi eleito com 12.059 votos válidos, obtendo mais da metade de sua votação em sua cidade, Lucas do Rio Verde. Narra histórico de evolução político-partidária, que descreve como uma retribuição e reconhecimento de toda a sua atuação pelo fortalecimento da agremiação, sendo que, após assumir seu mandato de deputado estadual, passou a configurar como membro da Comissão Executiva Provisória Estadual, do PSL-MT. Assumiu a liderança da bancada do PSL na Assembleia Legislativa e foi nomeado vice-presidente da Comissão Provisória Estadual. Assinala também que, em virtude de sua liderança, juntamente com o ex-presidente deputado federal Nelson Barbudo e demais membros da Comissão Regional, de janeiro de 2018 a dezembro de 2019, obtiveram resultados muito satisfatórios para qualquer partido, como, por exemplo, a. Foram eleitos um deputado federal e 2 deputados estaduais. B. Foram criados mais de 80 comissões provisórias municipais. C. Foram filiados mais de 5.000 novos filiados. Fecho aspas. Afirma que o crescimento da legenda em todo o Brasil se deu na mesma proporção que atribui a filiação do presidente Jair Bolsonaro
e suas bandeiras defendidas da ética, transparência, moralidade e a responsabilidade com a coisa pública, bem como uma ideologia de direita, conservadora e liberal na economia, caracterizando assim o programa partidário atrativo, em que fez o requerente e vários outros filiados que tiveram êxito nas urnas de 2018. Prossegue anotando que diante do pedido de transparência e adoção da gestão por compliance ter vindo a público, o presidente Jair Bolsonaro e várias lideranças nacionais eleitas pelo PSL entraram em rota de colisão com a atual direção nacional do partido, principalmente com a figura do presidente do Diretório Nacional, o deputado federal Luciano Bivar. Assinala que isso ocasionou a cisão do grupo bivarista e bolsonarista, configurando racha, com o ato de desfiliação do PSL do presidente da República, dentre outros eleitos da majoritária. Além de vários deputados federais terem ingressado com pedido de desfiliação por justa causa, dentre eles o processo judicial número tal, que tramita no TSE, com 25 deputados federais. Sem deixar de falar de várias demandas análogas a esta por todo o país, com requerimento de deputados estaduais pleiteando a desfiliação. Pontua que na condição de seguidor e defensor ferrenho do grupo bolsonarista, vem sendo acometido por grave e injusta discriminação política da agremiação, dentre elas ocorrendo clara preterição, tendo sido exonerado da direção estadual, da função de vice-presidente e, por fim, recentemente destituído da presidência municipal do PSL de Lucas do Rio Verde, município este que é seu domicílio eleitoral, e onde tem seu reduto político obtendo mais da metade dos votos que o elegeu para este mandato. Acrescenta que essa decisão de exoneração da presidência municipal de Lucas do Rio Verde vem causando insegurança política, uma vez que ele vinha trabalhando para a construção de candidatura à disputa majoritária no município, inclusive colocando seu nome à disposição para uma eventual eleição de prefeito, que estava se mostrando sólida diante de sua evolução política e aumento de sua popularidade. Argue que outra medida de total evidência de discriminação e preterição foi a escolha definida pela cúpula nacional do candidato ao Senado na eleição suplementar, sendo escolhido como candidato ao Senado o deputado estadual Eliseu Nascimento, do PDC, e como seus dois suplentes, 2 militares que se filiaram na conversão partidária, conforme DRAP anexo, excluindo dos pleitos todos os eventuais filiados pertencentes ao grupo político bolsonarista ou que já militava na agremiação antes da chegada do novo grupo originário do Democrata Cristão. Assevera que nas esferas nacional e estaduais, essa perseguição ao grupo bolsonarista começa a ser disseminada, com o que descreve como ataques do Diretório Nacional do Partido requerido em face dos filiados pertencentes ao mencionado grupo, liderado pelo presidente Jair Bolsonaro, e que restaria comprovada pelo resumo dos fatos e conjunto probatório acostado à inicial. Estaria comprovado a grave discriminação pessoal pela qual o requerente vem passando, razão pela qual deveria ser deferido seu pleito de desfiliação por justa causa sem perda do mandato. Finaliza argumentando que o evidente desgaste da imagem do PSL na desconfiança gerada em seus filiados e nos eleitores que destinaram seus votos ao partido nas eleições gerais de 2018 configuraria hipótese de justa causa para desfiliação partidária, sob o fundamento de mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário, que se configura muito também pela simples mudança de situação de oposição que vem fazendo ao governo do presidente. O partido estaria fazendo oposição, o qual foi eleito pela legenda, acarretando inclusive a sua saída da sigla. Ademais, este partido em que se elegeu agora pede seu impeachment, nos dizeres do requerente. Em sede de contestação, o partido inicia argumentando que o autor se elegeu deputado estadual no pleito de 2018 pelo PSL, graças à votação obtida pela legenda, coeficiente partidário de 120.488 votos, conquanto tenha sido apenas o 38º colocado dentre os concorrentes da Assembleia Legislativa com 12.059 votos. Relativamente às alegações de grave discriminação pessoal contra o autor, o partido requerido alegou: 1. O autor não foi exonerado da direção estadual do partido sem qualquer diálogo ou comunicação.
eis que quando a atual direção foi nomeada, o autor já não mais integrava a diretoria do partido, pois a vigência da comissão provisória que ele integrava findou-se em 31/12 de 2019, enquanto a nova diretoria foi composta apenas em 5/2 de 2020, sendo que, procurado, o autor teria demonstrado desinteresse no cargo e que, mesmo se tivesse havido exoneração, tal atitude seria justificada, pois o autor anunciou para toda a imprensa que estaria deixando o PSL para ingressar no Aliança. 2. Não houve destituição da presidência do PSL Municipal de Lucas do Rio Verde, já que a comissão provisória de Lucas estava inativa desde 24/5 de 2019, sendo que houve foi a anotação de uma nova comissão provisória, da qual o autor faz parte, como vice-presidente, sua irmã Sidneia Adriana Fávero, como secretária-geral, e sua esposa, Kátia Bedin Fávero, integra como membro. 3. A escolha pelo apoio à candidatura de Eliseu Nascimento na eleição suplementar de senador, diversamente do alegado, não se deu pela direção nacional, mas por meio da convenção do PSL de Mato Grosso, que ocorreu em 12/3/2020. Além disso, o autor sequer compareceu à convenção, mesmo sendo convencional com direito a voto. E o autor ainda fez 4. O autor ainda faz menção às supostas perseguições promovidas pela direção nacional do grupo bolsonarista, citando fatos que dizem respeito a deputados federais e que, por óbvio, não lhe dizem respeito. Até porque a justa causa deve consistir em discriminação pessoal, ou seja, deve ser voltada à pessoa daquele que pretende se desfiliar. O requerido acrescenta argumentos redarguindo a alegação de alteração do cronograma partidário, pois o requerente não teria citado nenhuma mudança estatutária que alterasse substancialmente o programa e rumo do partido, mas apenas divergências internas, sendo a sua principal alegação o rompimento do presidente da República com o partido. Também traz uma análise das decisões citadas na inicial, ponderando pela sua inadequação ao caso concreto. Junta documentos e conclui, pugnando que a ação seja julgada improcedente, bem como o requerido pela produção de prova oral, consistente na oitiva das testemunhas que arrolou na contestação. A douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se preliminarmente pela desnecessidade de ilação probatória e no mérito pela improcedência do pedido, ante a inocorrência das hipóteses alegadas de justa causa. Esse é o relatório, senhor presidente. Relatados os autos, passo então a palavra ao doutor advogado, doutor Carlos Yashida, pelo prazo regimental de 15 minutos. Doutor Carlos, seu som está fechado. É preciso abrir. Bom dia a todos. Estão ouvindo agora? Agora sim. Excelentíssimo senhor desembargador-presidente Gilberto Giraldelli, excelentíssimo senhor juiz, membro relator Bruno de Oliveira Marques, em nome de qual saúdo os demais julgadores deste pleno, doutor procurador regional eleitoral, ilustríssimos serventuários dessa justiça especializada, nobres colegas advogados. Trata-se, então, de uma ação declaratória de desfiliação por justa causa, baseado em 2 fatos e 2 fundamentos, como bem relatado pelo relator. Primeiro, a discriminação pessoal e, segundo, a mudança substancial do programa partidário. Esses 2 fundamentos começaram a ocorrer, e aqui é importante a gente frisar e fazer um lapso temporal, que em 2018, o requerente, o deputado estadual Silvio Fávero, ele se filia ao PSL em 2018, partido esse, hoje, já não existe outro PSL de 2020,
chamado e comovido pelo clamor e a liderança do presidente e seus ideais. Esse clamor utilizado pela CIP e foi utilizado do Brasil. Tendo aí praticamente a segunda maior bancada de deputados federais, com um fundo partidário milionário e um tempo de televisão que se torna a sigla uma potência partidária no nosso sistema partidário. Decidido em... Ele desconectou. Suspende o prazo dele, está com 9 minutos e 24, 9h24, né? Doutor Carlos, o senhor está me ouvindo? Nós estamos com um problema na conexão. Está me ouvindo agora, doutor Carlos? Estamos com um problema na internet. O advogado está conectado, mas oscilando muito a conexão lá. Talvez se ele remover o vídeo, talvez melhore. Você pode fazer essa orientação para ele, doutor D'Arienzo? Doutor Carlos, o senhor está me ouvindo? Senador Gilberto, ele tem 12 minutos e 32 segundos ainda de sustentação. Eu fiz a anotação aqui, nós vamos retomar. Doutor Carlos, o senhor está me ouvindo? O microfone dele está desligado. Não, mas agora aparece. Doutor Carlos, o seu microfone está desativado novamente. O senhor está me ouvindo? Estou ouvindo, presidente. Então, nós tivemos uma interrupção da sua fala. Eu fiz aqui a observação do período que foi desconectado. E então eu vou retomar aí o prazo aí para que Vossa Excelência possa fazer a integralidade do uso. O senhor tem ainda 12 minutos e 37 segundos. Houve uma interrupção, então retoma a palavra a Vossa Excelência, pela continuidade. Tudo bem, agradeço, presidente. Então, retomando essa linha do tempo que a gente estava falando para Vossas Excelências, em 2018, o requerente, o deputado Silvio Fávero, ele adentra ao PSL e se filia para a disputa eleitoral em 2018, por conta da liderança do presidente Jair Bolsonaro e os seus ideais que aquele grupo defendia. Aquele grupo reconhecido no Estado, que batalhou e fez a campanha e teve um resultado satisfatório aqui dentro do Estado, elegendo 2 deputados estaduais, o deputado federal com maior votação naquelas eleições e uma juíza, uma senadora eleita também naquele grupo. Ocorre que, passadas as eleições vencidas pelo presidente Jair Bolsonaro, o partido passa a presidência de volta para o atual presidente, o Luciano Bivar. Transcorrido o mandato e o início das eleições, principalmente dentro da Câmara, do grupo que podemos chamar de bolsonarianos, começa a haver alguns conflitos por conta da gestão executada pelo presidente atual. O presidente Jair Messias Bolsonaro começa, então, a pedir a transparência das finanças, principalmente dos fundos partidários recebidos pelo partido, e cobra a execução de uma compliance e uma transferência desses recursos. Começa aí, então, uma série de conflitos em nível nacional que acaba chegando aqui também no estado de Mato Grosso, como também em outros estados. Tanto começa essa briga e essa separação de grupos bem definidos, de bolsonaristas e bivaristas, que mais de 25 deputados federais
ingressam também no juízo eleitoral com ação similar a essa, de ação de desfiliação por justa causa, por conta de grave discriminação e grande desprestígio e grande preterição que esse grupo começa a ter, principalmente nas funções ocupadas partidárias e dentro das comissões provisórias estaduais. Começa, então, toda essa movimentação que acaba ensejando na briga pública e, inclusive, a fala do presidente Bolsonaro, líder do requerente, rachando o partido, e em outubro de 2019 ele vem anunciar sua saída por ser mandatário de função majoritária. Ele tem a liberdade de sair sem o ingresso de uma ação para tal, e anuncia a saída do partido PSL e anuncia também a criação de um novo partido. Daí, então, começa uma série de perseguições que acaba vindo para o estado de Mato Grosso, que tinha na sua cúpula partidária um grupo realmente bolsonarista que representou o PSL até aquele momento. Dia 31 de dezembro, presidente, de 2019, ocorre o vencimento da Comissão Provisória Estadual. Cabe ressaltar aqui para os nobres julgadores que o partido aqui no estado, como vários outros estados também, ele não se trata de um diretório, ele é uma comissão provisória que ele pode ser alterada pelo presidente nacional a qualquer momento. E começa-se as discussões no estado até para ver como que ficaria o PSL aqui no estado de Mato Grosso. O deputado Silvio, mesmo com esse desgaste político, com as brigas internas do partido, já causando um enorme prejuízo para o seu grupo político, ele mantém a fidelidade ao PSL, continua reforçando a integridade do grupo e começa, inclusive, a percorrer o estado, mantendo essa união, criando diretórios, passando o PSL com praticamente 100 municípios de comissão provisórias, fazendo vários atos de filiações, que é público e notório pelas notícias juntadas nos autos do processo, inclusive até uma questão incontroversa da defesa, que reconhece todo esse papel e toda essa liderança do requerente deputado Silvio. Só que, então, mesmo com todos esses afazeres e a fidelidade partidária que o requerente teve com o partido, ele é surpreendido em 2020 sem nenhuma desculpa ou outra. Esperava-se, inclusive, ele assumir a presidência estadual por conta do trabalho e a dedicação que ele fez ao partido, quando é surpreendido com a nomeação de uma nova comissão provisória estadual. E não é aqui, excelências, uma questão simples interna. Isso é uma das coisas que é importante destacar aqui para os senhores. Trouxe para o partido, o grupo liderado pelo Luciano Bivar, traz para comandar o partido estadual, não pessoas daquele PSL de 2018, não suplentes, militantes, filiados que estavam ali, que lutaram para os mandatos conquistados nas eleições de 2018. Como forma de retaliação, como forma de desprestígio, afastando esse grupo Bolsonaro da direção do PSL, a direção nacional traz um novo grupo político para o PSL de Mato Grosso. Um novo grupo político que teve as eleições de 2018 em outra sigla partidária, em outro partido, em uma outra coligação. Inclusive, também com 2 deputados estaduais. Então, não foi uma simples decisão, sequer foi consultada algum membro aqui do estado e nomeia-se uma nova presidência originária do Partido Democracia Cristã, lideradas aí pelo deputado Ulisses de Moraes, que tem uma bandeira muito forte com o Movimento Brasil Livre, que hoje também, inclusive, é um dos movimentos inimigos declarados do nosso presidente.
e também traz consigo o grupo do deputado Eliseu, que ainda se mantém no Partido Democracia Cristã, mas só por conta da conveniência de uma disputa ao Senado, que não teria os requisitos preenchidos de tempo de filiação, mas coloca seu irmão na vice-presidência do partido. Mesmo com todas essas situações, e isso é importante frisar o porquê desse lapso de 8 meses do acontecido, do início dos conflitos, para o deputado entrar com uma ação de desfiliação, porque todas as possibilidades para se manter fiel ao partido e ao grupo que ele trouxe foram esgotadas quando ele foi surpreendido mais uma vez, não mantendo a sua presidência no Diretório Municipal de Lucas do Rio Verde, município na qual ele era o presidente do partido, antes de ser deputado era o vice-prefeito da cidade, teve sua votação com praticamente 7 mil votos, um candidato, excelência, natural à prefeitura daquela cidade, onde ele tem, sim, um grande percentual de aprovação e teria plenas condições para uma candidatura a prefeito neste município. Ocorre que, além de toda essa insegurança política causada, esse afastamento da direção partidária, dessa discriminação, desse desprestígio que o partido tem tido com o requerente, além também de um prejuízo político-eleitoral. O grupo do deputado Silvio Fávero, que tem como ele o representante maior aqui do Estado, dentro da Assembleia Legislativa, representante nato do presidente Jair Bolsonaro e dos seus ideais, não concorda em ter o deputado numa sigla que hoje é inimiga declarada do presidente da República. Um partido que ficou forte às custas e sobre os ideais do presidente, começa agora a ser um partido inimigo do presidente, com declarações públicas e notórias do seu próprio presidente nacional, como também é conhecido publicamente o pedido de impeachment feito pela deputada, que era líder sua do Congresso, Joyce Hasselmann, que impediu, inclusive, impeachment do presidente. Um partido que se fez grande por conta dos ideais do presidente Bolsonaro, hoje pode-se dizer que é o partido de oposição mais forte, que mais enfatiza ações contra o governo federal. Podemos falar até que, naturalmente, hoje o próprio PSL bate mais no governo federal do que o próprio Partido dos Trabalhadores, que é um inimigo declarado e conhecido para todos os cidadãos brasileiros. Então, não há, excelência, condições nenhuma do deputado Silvio Fávero continuar nessa sigla partidária, porque ele estaria contrariando principalmente a sua base eleitoral, os seus seguidores e os seus eleitores que fizeram ele deputado estadual. Então, é um comprometimento ao maior princípio nosso eleitoral, que é do voto. O deputado Silvio Fávero, ele tenta se manter coerente com aqueles que colocaram ele no mandato. Então, excelência, não é uma mera questão interna corpus do partido, essa questão apenas da mudança partidária de vice-presidente estadual e da sua presidência municipal do seu partido, onde ele detém a base. É uma mudança drástica, uma mudança que caracteriza, sim, a mudança substancial do partido. Vale de ressaltar que não estamos falando de mudança estatutária. A mudança que a gente está colocando aqui como fundamento para a desfiliação é essa mudança de comportamento dos ideais e da filosofia que o PSL se tornou, sendo hoje, em 2020, um partido totalmente diferente daquele de 2008, que elegeram o deputado Silvio Fávero, deputado estadual, bem como também os outros. Esse grupo não existe mais, isso é importante destacar. A entrada de um grupo de um outro partido esfacelou tudo que ainda existia dentro do partido. E aqueles que ainda estão, como o próprio deputado Silvio Fávero, ainda estão por força de lei, por conta da fidelidade, para não ter prejuízo ao seu mandato.
Cabe aqui ressaltar, Excelência, para finalizar, o precedente do nosso tribunal no processo da Janaína Riva, deputada Janaína Riva, no acordo 25145, que com o ingresso do vice-governador na época, Carlos Fávero, que era um partido de oposição e virou situação. Doutor Carlos, só me permite só uma interrupção rapidinha, só para anunciar que o tempo de Vossa Excelência está esgotado, eu concederia mais um minuto para que Vossa Excelência pudesse fazer o encerramento, por gentileza. Eu agradeço, presidente. Só para concluir, então, o precedente dessa corte, a deputada Janaína Riva teve uma ação deferida por justa causa exatamente pela mudança do comportamento do partido, que era um partido de oposição ao governo Pedro Táxi, e com a vinda do então vice-governador, hoje senador Carlos Fávero, o partido se tornou evidencialmente um partido de situação. É a situação que ocorre com o deputado Silvio Fávero nesse momento. O partido que ele entrou na base do presidente Bolsonaro, que cresceu, e negar isso é negar que essa onda Bolsonaro teve influência nas eleições de 2018 e hoje acaba sendo amigo de todos aqueles que votaram no requerente. Portanto, Excelência, peço deferimento para a ação declaratória de filiação por conta desses dois quesitos, discriminação pessoal e a mudança substancial do conteúdo programático do partido. Obrigado. Doutor advogado, e colho o parecer ministerial. Bom dia a todos, bom dia, senhor presidente, advogados. Que pese o argumento do ilustre advogado, a Procuradoria Regional Eleitoral mantém o parecer pela improcedência do pedido, visto que não foram demonstradas provas das alegações, especial de discriminação pessoal ou mudança no perfil político partidário do partido. Enfim, pela improcedência. Mantido o parecer, retorna a palavra ao eminente relator. Senhor presidente, eminentes pares, o voto está bem cumprido aqui, ele tem 32 laudas. Eu vou tentar resumir a Vossa Excelência, me colocando à disposição, explicando, obviamente, o que for de maior relevância, em respeito a Vossa Excelência e às partes, evidentemente. Inicialmente, eminentes pares, eu registro aqui que não foi o julgamento é feito conforme o estado do processo, porque o autor ele não requereu dilação probatória, ele não, em substância, não arrolou testemunhas. Inclusive, ele postulou pelo julgamento do processo antecipadamente. Eu registro que o requerido, por sua vez, arrolou testemunhas, mas eu adianto desde já, como o meu voto é no sentido de desacolher o pedido, não há falar-se em cerceamento de defesa. Portanto, o julgamento é feito independentemente da produção antecipada de provas. Eu registro aqui, eminentes pares, que o requerente, como já dito, ele apontou como justa causa para a sua desfiliação do partido grave discriminação política pessoal e também mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário. A grave discriminação política pessoal teria sido consubstanciada na sua exoneração da direção estadual do partido da função de vice-presidente. 2, na sua destituição da função de presidente municipal do PSL de Lucas do Rio Verde. 3, na sua preterição na escolha de candidato ao Senado na eleição. Sua preterição na escolha de candidato ao Senado na eleição suplementar. Agora, eu registro aqui que a fidelidade partidária ela foi incluída no artigo, foi disciplinada pela resolução TSE 22.610 e, posteriormente, por meio da Lei 13.165/2015, que incluiu o artigo 22A na Lei Geral dos Partidos Políticos, que é a 9.096 de 95. Como sabemos, quis o legislador prever expressamente o princípio da fidelidade partidária, reconhecido inicialmente pelo egrégio Tribunal Superior Eleitoral, ao responder à consulta número 1398-DF, ministro Asfor Rocha foi o relator, em que se assentou que o mandato parlamentar pertence ao partido político, não ao candidato.
Na sequência, o STF referendou os argumentos da Corte Especializada ao julgar os mandados de segurança número 26.602, 26.603 e 26.604. A resolução TSE 22.610 disciplinou 4 hipóteses excepcionais taxativas de justa causa, hábeis a permitir a desfiliação partidária. Vou deixar de lê-las. Posteriormente, a Lei 13.165, chamada de Mini Reforma Eleitoral de 2015, reduziu o rol para 3, excluindo a possibilidade de justa causa a migração para partido recém-criado. Permanece lá, portanto, a justa causa, a mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário. 2, grave discriminação política partidária. E 3, mudança de partido efetuada durante o período de 30 dias que antecede o prazo de filiação exigido em lei para concorrer à eleição majoritária ou proporcional ao término do mandato vigente. Na hipótese de apreciação, eminentes pares, é imperioso ressaltar que o candidato foi eleito com pouco mais de 12 mil votos. E a legenda PSL teve mais de 16 mil votos. O partido assentou aqui que ele ficou em 38º colocado. Mas graças ao voto da legenda PSL, que alcançou 16 mil votos, e também graças ao quociente partidário, o quociente partidário foi de 120 mil votos. Ele assumiu a cadeira na Assembleia Legislativa pelo partido PSL. Então, o partido, na hipótese de apreciação, teve uma participação fundamental na conquista da cadeira de deputado estadual pelo requerente. Muito bem. Ele sustenta aqui, eu vou falar rapidamente dos argumentos, então, feitas essas premissas sobre a fidelidade partidária, eu vou falar rapidamente sobre as razões que são suscitadas por ele como justa causa para a desfiliação. Então, a grave discriminação política e pessoal, uma delas, são 3, ele diz que sofre grave discriminação por três razões. Eu assento, eminente, porque eu não discuto que haja lá entre o partido uma divergências realmente partidárias, existe um desconforto, porque é fato público e notório que houve esse racha interna entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente do partido. Isso é indiscutível. Agora, isso é apto a configurar grave discriminação política e pessoal? É apto a configurar grave discriminação política pessoal? Como o próprio nome diz, discriminação política pessoal diz respeito à pessoa do filiado, diz respeito à pessoa do filiado, o que, no meu ponto de vista, ele não demonstrou sofrer na hipótese dos autos. Então, ele sustenta que essa grave discriminação política pessoal decorreu, em primeiro lugar, de exoneração da vice-presidência da Comissão Provisória Estadual do partido. Vejam vocês, ele não fez prova de que ele sequer foi consultado para integrar a nova comissão. E eu assento aqui que, obviamente, a respeito do ônus probatório, no âmbito das ações de desfiliação partidária por justa causa, o egresso Tribunal Superior Eleitoral, como não poderia deixar de ser, assentou que é ônus do parlamentar que se desfiliou comprovar uma das hipóteses de justa causa previstas na legislação. Então, ele sustenta que ele foi destituído na petição inicial do cargo de vice-presidente. Na verdade, não houve destituição, como bem assentou o partido requerido. A Comissão Provisória Estadual acabou a vigência da Comissão Provisória Estadual em 31/12 de 2019 e em 5/2 de 2020 foi constituída uma nova comissão estadual. O que diz o partido? Olha, o autor não demonstrou interesse em compor a nova comissão estadual. Então, o réu, o requerido, negou os fatos.
Negou os fatos. Então, negou os fatos. O autor fez prova do que ele assenta? No meu ponto de vista, não, porque não arrumou testemunho. Então, o requerido diz, olha, ele não demonstrou interesse em compor a nova comissão estadual, ele não foi destituído, acabou a vigência e foi constituída uma nova comissão. É plausível que o partido disse? É plausível, porque o próprio candidato disse a público que ele pretendia, com a constituição do Alianças pelo Brasil, que é legítimo, absolutamente legítimo, ele pretendia deixar os quadros partidários. Então, se ele pretendia deixar os quadros partidários, não me parece que ele tem interesse em permanecer vinculado à direção estadual. Tanto é verdade que o partido junta aqui informações, notas jornalísticas, não negadas pelo candidato, que inclusive ele foi na convenção nacional do novo partido Aliança pelo Brasil. Então, primeiro ponto, exoneração da vice-presidência da Comissão Provisória Estadual. Não houve exoneração, houve término da vigência da Comissão Estadual e o partido diz que o autor não demonstrou interesse em compor os novos quadros. 2. Destituição da presidência municipal do PSL de Lucas do Rio Verde. Essa aqui, eminente par, a Comissão Municipal de Lucas do Rio Verde encerrou a vigência em 24 de 5 de 2019. Então, e ela foi constituída novamente em 12 de 6 de 2019. Então, o autor sustenta grave discriminação pessoal passados quase um ano dos fatos. Ok? Passados quase um ano dos fatos. Ele sustenta aqui como um dos motivos para esse pedido de filiação e essa alteração na comissão municipal, provisória municipal, como uma forma da comissão municipal preterir a disputa para a prefeitura do município de Lucas do Rio Verde. No entanto, quando o autor ingressou com a ação, já havia passado o prazo de 6 meses se não passou, faltava muito pouco para que ele pudesse ter filiação partidária para concorrer. Então, a ação, uma coisa é certa, a ação sendo procedente hoje, ele não pode concorrer a nenhum cargo em 2020, porque ele não terá o prazo mínimo de filiação partidária, que é de 6 meses. Outro ponto, eminente par, então, suscitou passados um ano. Outro ponto interessante, outro ponto relevante, melhor dizendo, é que o autor, ele era presidente da Comissão Municipal de Lucas do Rio Verde. Ele não foi destituído, encerrou-se a vigência da Comissão Provisória Municipal, em 24 de 5, em 12 de 6, o vice-presidente era Josir Piscini, que se tornou presidente posteriormente, no mês 6. O presidente era o autor, se tornou, continuou como membro lá da Comissão Provisória Municipal. Recorde se ele é vice-presidente agora. O fato é que o autor permaneceu como membro da Comissão Provisória Municipal, salvo engano, até como vice, e a sua esposa também está na Comissão Provisória Municipal, e a sua esposa está na Comissão Provisória Municipal e também a sua irmã, né? Então, eu não vislumbrei, data vênia, grave discriminação pessoal em razão dessas circunstâncias. Ele é vice-presidente, acabei de confirmar aqui. Então, ele permanece, houve a troca. Ele permanece como vice-presidente, a irmã Sidneia Adriana Fávaro é secretária-geral, um cargo de relevância também, e a sua esposa, ela integra lá a Comissão Provisória Municipal como membro. E eu assento aqui que os precedentes citados pelo autor no inicial, em relação aos fatos em apreciação,
eles não com a devida vênia, não socorrem. Um julgado de Mato Grosso do Sul, que foi citado na peça pelo autor, ele acolheu a desfiliação do então deputado de Mato Grosso do Sul, mas foi por outros motivos. A circunstância de haver, mesmo que tenha havido, e aqui eu não vi essa destituição, quer dizer, eu entendi que não houve essa destituição dele em cargos de direção municipal e estadual. Mas mesmo que houvesse essas divergências, isso se demonstra da natureza das discussões partidárias, e isso não configura, ou seja, o filiado ele ser preterido na indicação de alguma função partidária, ou ser preterido para algum cargo que ele pretenda concorrer no âmbito do partido, não configura grave discriminação. Eu cito aqui jurisprudência, cito também doutrina do Zílio, doutrina, enfim, precedentes do Tribunal Superior Eleitoral, todas nesse sentido. Doutrina do José Jairo Gomes, meras idiosincrasias não poderão ser havidas como grave discriminação política pessoal. Somente fatos objetivos, sérios, repudiados severamente pela consequência jurídico-política, moral, poderão ser assim consideradas. Nesse diapasão ele cita aqui julgado da Corte Superior Eleitoral. Não constitui justa causa para desfiliação, divergência entre filiados e partido, no sentido de ser alcançada projeção política. Rodrigo Lopes Ilho. Meras divergências partidárias não configuram a justa causa calcada em grave discriminação pessoal. Com efeito, é necessário que a discordância apresente efeitos negativos concretos na vida partidária do interessado, trazendo-lhe prejuízo efetivo e irreparável na convivência dos seus pares. O TSE, na esteira, citado pelo doutrinador, na esteira de entendimento do TSE, a hipótese de discriminação pessoal que caracteriza a justa causa para a desfiliação exige a demonstração de fatos certos e determinados que lhe tenham o condão de afastar o mandatário do convívio da agremiação, revelam situações claras de desprestígio ou perseguição, sendo que eventual dificuldade ou resistência da agremiação em lançar o ocupante do cargo como candidato em eleições futuras não é fato suficiente para a aferição da grave discriminação pessoal. Eu cito aqui que o entendimento do TSE permanece rígido nesse sentido, aqui julgado de 9/6/2020. Então, essa alegação de grave discriminação pessoal em razão da exoneração de vice-presidente da Comissão Provisória Estadual e de destituição da presidência municipal do PSL de Lucas do Rio Verde, eu entendo como não demonstradas. Da mesma forma, ele alega que há grave discriminação pessoal porque ele foi preterido na escolha do candidato ao Senado, agora na eleição suplementar, que ele não teria concorrido para a indicação. Ocorre que o requerido demonstrou aqui que o autor não compareceu à convenção partidária. O autor tinha direito a voto e não compareceu à convenção partidária. Então, ele alega que ele foi preterido da escolha, mas ele sequer compareceu, data vênia, à convenção partidária. Ademais disso, eles juntam aqui um draft dizendo que um dos suplentes, não são todos de grupo bolsonarista ou bivarista, que um dos suplentes, inclusive, é declarado, é um oficial reformado da Polícia Militar, que ele é declarado como sendo do grupo bolsonarista. Além disso, eminentes pares, consta nos autos notícias de declarações, notícias, o que não foi impugnado pelo autor, notícias de que ele declarou apoio ao candidato ao Senado Pivetta. Ele declarou apoio ao Senado ao candidato Pivetta. Então, a alegada preterição na escolha de candidato ao Senado pode ter ocorrido? Pode. Né? Eu não fui porque não vão me dar chance de falar.
eu apoiei o outro candidato porque eu não tive chance no meu partido. Pode ter ocorrido? Pode. Mas tem prova nos autos? Não tem prova nos autos dessa circunstância. Por fim, ele sustenta, saindo da grave discriminação política pessoal, ele sustenta mudança substancial ou desvio reiterado de programa partidário. Ele diz aqui que esse racha entre bolsonaristas e vivaristas causaram essa mudança substancial, inclusive que o PSL seria oposição hoje ao governo e que teria pedido o impeachment do presidente. O que o partido sustenta? Que o partido não é oposição ao presidente, que se houve pedido de impeachment, quem pediu foi um afiliado ao partido, que isso não reflete a opinião do partido e que o filiado tem direito de adotar as providências que entender necessárias, sendo de situação, de oposição ou sendo neutro. Eu sustento aqui, eminentes pares, com base na doutrina e jurisprudência, que a alteração substancial de programa partidário é a alteração formal. Eu tinha uma doutrina partidária, eu alterei essa doutrina partidária e, a partir de então, essa doutrina é incompatível com aquela que eu, filiado, defendia. Não é a hipótese dos autos. O doutor Carlos cita um precedente da Janaína Riva. Naquela hipótese, o tribunal realmente reconheceu que, como o vice-governo, como ela era oposição ao então governador Pedro Táxi e o vice foi para o partido, entendeu que estaria caracterizada uma divergência apta a possibilitar a justa causa para a desfiliação. Só que tem um detalhe: naquele caso o partido concordou. Naquele caso o partido da então deputada estadual concordou com a sua desfiliação, o que, com a devida vênia, não ocorreu nos casos subexame. Em conclusão, inclusive a concordância atual do partido hoje está sendo, como apta a desfiliação partidária, está sendo revisitada pelo Colégio Tribunal Superior Eleitoral, como disse o ministro Edson Fachin obter dictum no último julgamento, entendendo que porque o mandato ele foi conferido ao partido, o mandato foi conferido ao partido, mas o partido não tem direito de abrir mão dele. Então, que o tribunal, a corte, ela, ao menos no entendimento dele, que já foi compartilhado como acordado, ou outros membros assentaram que fazia sentido aquela afirmação dele, assentando que mesmo que o partido concorde com a desfiliação, ela não seria causa apta a desfiliação, a concordância do partido. Pelo exposto, eminentes pares, eu peço desculpa, mas eu tentei resumir ao máximo, mas deixando claro a posição que eu cheguei. Em substância, não tenho dúvidas de que existem ali desconforto, divergências, mas, do ponto de vista técnico-jurídico, elas não são aptas, no meu sentir, à desfiliação do requerente Silvio Antônio Fávero pelos fatos que foram até então apontados. Então, eu julgo improcedente o pedido deduzido na inicial em face da inexistência de justa causa para a desfiliação partidária do deputado estadual Silvio Antônio Fávero das fileiras do PSL-MT. É como voto, senhor presidente? Como vota, doutor Jacques Coutinho? Senhor presidente, bom dia, nobre relator, nobre advogado, membro do Ministério Público. Senhor presidente, como bem pontuado pelo doutor Bruno, o mandato hoje pertence ao partido, certo? Ele foi eleito com 12 mil votos, teve a votação de 12 mil votos e de legenda foram 17. Isso só vem consubstanciar aquilo que já foi referendado pelo Supremo Tribunal Federal. Note-se que um dos motivos que ele alega que há grave discriminação pessoal, só fazer um parênteses, a briga
a discussão entre Bivar e Bolsonaro, ela se iniciou em outubro de 2019. O postulante, ele permaneceu na presidência da Executiva Estadual até dia 31/12/2019. Certo? Ou seja, iniciou-se a briga, ele ainda continuou na presidência na vice-presidência da Executiva Estadual. Somente 8 meses depois, ele pleiteou a desfiliação. Tá? Com relação à Executiva Municipal, ela estava inativa até dia 24 de maio e, posteriormente, ele foi nomeado como presidente, tendo a irmã e acho que a esposa também que compõe a comissão. Com relação ao senador, a pretensão dele não ter escolhido a ser candidato pelo partido ao cargo de senador, ele sequer compareceu no dia da escolha, da votação. Então, assim, a destituição de antiga composição de diretoria municipal ou estadual e posterior nomeação de membros que não pertencem ao mesmo grupo ou de novos filiados, mesmo que do mesmo grupo, elas são situações, presidente, corriqueiras e normais na vida política de um partido, que afinal possui filiados com linhas de pensamentos diferentes, e o que por si só, na minha opinião, não causa prejuízo ao demandado em continuar exercendo seu mandato, e não caracteriza mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário. E eu ainda entendo que para que haja agravo e discriminação pessoal, para fins de decretação de perda do mandato eletivo, por infidelidade partidária, deve ser pautada em atos concretos. Eu fiz uma pesquisa aqui no site ontem, quando o advogado veio aqui despachar comigo, posteriormente eu fui pesquisar, não encontrei nenhuma reportagem, nenhuma notícia de que houve alguma ofensa por parte do partido aos direitos do filiado. Tá? Mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário também precisam ser efetivamente comprovados nos autos. Então, pelo que analisei dos autos, não vi nenhuma comprovação nesse sentido. Sequer houve testemunhas arroladas pelo autor, que pudera vir a confirmar. Com essas considerações, mais um parênteses. Ele, o candidato, ou o deputado estadual, ele, por ser candidato, ele não configura direito subjetivo para ser escolhido em convenção partidária ou não. Certo? Isso aí faz parte todo do processo democrático dentro do partido. Então, a condição dele ser candidato não o já legitima para ser o candidato escolhido. Então, com essas considerações, por exemplo, por ausência de prova, mesmo sabendo que a gente sabe que está tendo essa controvérsia entre o Bivar e o Bolsonaro, entendo que nestes autos, não há prova suficiente para ensejar a procedência da ação. Com essas considerações, eu vou acompanhar o eminente relator. Vota Dr. Gilberto Bussic. O eminente relator, senhor presidente. O desembargador Sebastião Barbosa. Com o relator. Dr. Sebastião Monteiro. Senhor presidente, senhor relator, eminentes pares, procurador regional eleitoral, eu, da mesma forma, recebi o advogado para entrega de memoriais, despachar, e inicialmente meu posicionamento seria até por conta das explanações que foram feitas pelo advogado. Pensei em até fazer vista dos autos, mas diante do voto e da consulta que fora feita por mim, enfim,
fins de estudo desse processo, não resta dúvidas que o voto do relator merece toda a nossa, um voto profundo, esclarecedor. Vejo aqui que houve uma ausência de produção de provas que, a meu sentir, compromete todos os fatos trazidos pelo autor e muito bem esclarecidos pelo relator, né? E consoante entendimento da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, que disciplina que uma simples divergência interna ou atritos não configuram justa causa para dar ensejo à pretensão perseguida. Então, senhor presidente, eu não tenho dúvidas em acompanhar o doutor Bruno e parabenizá-lo pelo voto, pelo brilhante voto que fora proferido. Como voto. O voto é doutor Fábio Henrique. Acompanho o relator, presidente. O resultado, o tribunal, a unanimidade, julgou improcedente o pedido nos termos do voto do doutor relator e em consonância com o parecer ministerial. Esse é o resultado para esse julgamento. Vamos agora dar sequência à pauta normal pela precedência numérica, colocando em julgamento da relatoria do Dr. Jackson Coutinho, o 1.4 PJE 0600246, é uma consulta à conduta vedada a agente público, abuso de poder econômico, eleições de 2020. O consulente é Antônio Domingo Rufato. A relatoria, como dito, é do Dr. Jackson Coutinho, que tem a palavra. Senhor presidente, o prefeito municipal de Paranaíta, senhor Antônio Domingo Rufato, apresentou consulta a este tribunal com o fim de restarem esclarecidas as seguintes indagações. No ano que se realizar eleição, nos termos da Lei 9.504, parágrafo 10º, está proibida a distribuição gratuita de bens, valores e benefícios por parte da administração pública? É possível a administração pública de um município realizar doações de bens móveis ao Estado sem incidir na proibição legal? Se com a decretação de situação de emergência por um município e o Estado é possível a doação de bens móveis do primeiro para o segundo, essas informações prestadas através do ID 363-5272, o chefe da seção de análise técnico-processual informa estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade para as consultas formuladas a esse tribunal, previstos no artigo 9º do regimento dessa casa. Existe ainda a legitimidade do prefeito municipal de Paranaíta para formular os questionamentos. Com vistas os autos, a douta Procuradoria Regional opina pela emissão de resposta positiva ao questionamento. Vieram os autos conclusos pela decisão. É o relatório. Ouço o senhor Procurador Eleitoral. Mantenho o parecer, senhor presidente. Mantido, doutor Jackson. Retorna a palavra. Senhor presidente, de início, devo ressaltar que o procedimento administrativo de consulta objetiva dirimir dúvidas oriundas da lacuna ou obscuridade da legislativa e jurisprudencial. Para tanto, a legislação eleitoral concede de competência aos tribunais eleitorais para responderem às consultas por autoridades públicas, consoante o artigo 30, inciso 8. Antes de adentrar no mérito questional, externo minha preocupação com as consultas propriamente ditas, devido ao caráter vinculante que entendo que ela detém, e explico. A Lei 13.655, de 25 de abril de 2018, também conhecida por a Lei da Anastasia, acrescentou a seguinte disposição à Lei de Introdução ao Código Civil. As autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas administrativas e respostas a consultas. Parágrafo único. Os instrumentos previstos no caput desse artigo terão caráter vinculante. Observo que a norma supramencionada estabeleceu o vacatio legis de 180 dias, passando a vigorar a partir do dia 22 de outubro de 2018. O aludido dispositivo emprega eficácia às disposições constantes do novo Código Civil, do novo Código de Processo Civil, assim redigida, artigo 926. Os tribunais devem uniformizar suas jurisprudências
e mantê-la estável, íntegra e coerente. Esse juiz-membro ressalta que o Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso é uma corte de vanguarda, possuindo em seu histórico um standard case de recusa de registro de candidatura a candidato condenado por improbidade administrativa. Assim como naquele momento histórico, a Conjuntura reclamará quando nos depararmos com um caso concreto, o avanço do entendimento desta para reconhecer o caráter vinculante das respostas dadas às consultas no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, estabelecendo a segurança jurídica, especialmente no que diz com a previsibilidade e com a proteção da confiança nos órgãos jurisdicionais. O Tribunal Superior Eleitoral, ao responder uma questão em abstrato e em tese sobre a determinada matéria, no exercício de sua função consultiva, exala o entendimento uniformizador da jurisprudência. A partir de então, as cortes eleitorais, quando conclamadas a apreciar a mesma matéria, em processo administrativo ou judicial, devem observar a natureza vinculativa da orientação. Ao conferirmos efeito vinculante às teses jurídicas firmadas em sede de consultas, a estabilização das decisões levará à previsibilidade dos futuros julgamentos em todas as instâncias da Justiça Eleitoral, o que desenvolverá a confiança dos jurisdicionados, eleitores, candidatos, partidos políticos, agentes públicos, entre outros, no sistema normativo político eleitoral, de modo a assentar a segurança jurídica como principal característica do procedimento de consulta. A jurisprudência do TSE inclina-se por reconhecer o caráter vinculante das consultas, a exemplo da sessão plenária do dia 29 de maio de 2018, nos autos da consulta 0600-234-94 do Distrito Federal. O eminente relator ministro Napoleão Maia prelecionou. Consoante bem assinalado pelo eminente ministro Tarcísio Vieira Carvalho Neto, com a edição da lei da Araçazia, que se aplica às searas administrativa e jurisdicional, restou afastada a premissa de que a resposta à consulta não é vinculante, o que reforça ainda mais a compreensão ora afirmada. Ora, as respostas a consultas eleitorais vinculam orientações valiosas e prestantes aos partidos políticos. Em seguida, também no exame da consulta 0600-234-94, o ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto pontificou: quanto ao item 5 da proposta de emenda, creio que em reforço à tese de Vossa Excelência, sobretudo em virtude da vinda à baila da lei da Araçazia, que ambos estamos aplicando aqui no tribunal, a premissa de que as consultas não são vinculantes agora está demolida na lei, que se aplica não apenas à seara administrativa, mas também à seara jurisdicional. O ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto reafirmou o entendimento nos autos da consulta 0601-984, número 34, de 2018. Em seu turno, o ministro Luiz Fux, então presidente na época do Tribunal Superior Eleitoral, nos autos da consulta 0600-244-41 de 2018, em decisão interlocutória, pontificou que o novo artigo 30, parágrafo 1 da Lei de Introdução ao Código Civil, estabelecia o caráter vinculante das consultas. Vejamos, como é de todos sabido, o novo artigo 30, parágrafo único da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, estabeleceu o caráter vinculante das respostas dadas às consultas em relação ao órgão ou entidade que se destinam, até a ulterior revisão. Feitas essas considerações, passo efetivamente ao voto. O prefeito municipal de Paranaíba apresentou consulta em tese a este tribunal. Conforme assentado, a Secretaria Judicial afirma que é possível intervir contornos de caso concreto a dúvida suscitada. Em sentido contrário, entendeu a douta Procuradoria. Em seu parecer, opinou pelo conhecimento da presente consulta, com resposta aos questionamentos, ao destacar que a questão formulada possui suficiente grau de abstração, de modo a permitir o seu conhecimento, até mesmo porque questionamento análogo já foi objeto de resposta positiva por essa Corte Regional Eleitoral. Entendo assistir razão à douta Procuradoria, razão pela qual conheço. O artigo 73, parágrafo 10º da Lei 9.504, assim dispõe, vou pedir vênia para não lê-los. Portanto, é vedada, nos 3 meses em que se antecede às eleições, a transferência voluntária de recursos da União aos estados e municípios, e dos estados aos municípios. E no ano eleitoral, a doação de bens pela administração pública
exceto nos casos de calamidade pública e de estado de emergência, ou de programas sociais autorizados por lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, conforme claramente delineado na norma em questão. Nota-se que a lei eleitoral proíbe de forma expressa a transferência voluntária de recursos da União para o município. Todavia, a recíproca não é verdadeira. José Jairo Gomes afirma que, em ano eleitoral, a administração pública só pode distribuir gratuitamente bens e valores ou benefícios se ocorrer alguma das hipóteses legais especificadas, a saber, calamidade pública, estado de emergência ou programas sociais, já em execução. Quer-se, com essa, complementa o José Jairo, que quer-se evitar a manipulação dos eleitores pelo uso de programas oportunistas, que apenas para atender às circunstâncias políticas do momento, lançam mão do infortúnio alheio como tática deplorável para a obtenção do sucesso nas urnas. A douta Procuradoria, em seu parecer, esclarece a possibilidade de responder ao questionamento da presente consulta de forma afirmativa. Isto porque, não obstante o reconhecimento de que a norma em comento visa proibir os agentes públicos em anos eleitorais de utilizarem-se da máquina pública em benefício de determinadas candidaturas, circunstâncias que impediriam uma disputa equilibrada do pleito vindouro. Resta claro que a norma é restritiva, razão pela qual entende que as exceções devem estar expressamente nelas contempladas. Logo, pertinentes as colocações da douta Procuradoria em seu elucidativo parecer, o qual adoto como razões de decidir. E aqui eu cito o parecer da Procuradoria. Acompanhando o presente posicionamento, o douto Procurador colacionou o julgado desse Tribunal Regional Eleitoral e corrobora o entendimento sobre a admissibilidade da presente consulta, de relatoria do doutor Pedro Francisco, que eu vou só ler a parte negritada. Por se tratar de norma limitadora de direitos, a sua interpretação quanto ao resultado, deve ser necessariamente restritiva. Diante da liberalidade do texto legal, nada impede que o município doe bem imóvel em favor da União. Não há ilicitude na doação de imóvel do município à União, uma vez que não tem o objetivo de satisfazer interesses privados ou beneficiar eleitores, a fim de obter vantagem política, mesmo se a doação ocorrer após o início do período eleitoral. Por todo exposto, conheço da consulta formulada, uma vez que preenchido os requisitos essenciais ao efetivo exame da questão suscitada, e respondo afirmativamente à seguinte indagação. É possível a administração pública de um município realizar doações de bens móveis ao Estado sem incidir na proibição legal? Sim, não há óbice legal do ponto de vista eleitoral, ainda que após o início do período eleitoral, quando inexistente o objetivo de satisfazer interesses privados ou beneficiar ilicitamente eleitores. Se com a decretação de situação de emergência por um município e o Estado é possível a doação de bens imóveis do primeiro para o segundo, sim, não há óbice legal do ponto de vista eleitoral, ainda que após o início do período eleitoral, quando inexistente o objetivo de satisfazer interesses privados ou beneficiar ilicitamente eleitores. É como responde a presente consulta, presidente. Vota, doutor Gilberto Busic. O eminente relator, senhor presidente. Desembargador Sebastião Barbosa. De acordo. Doutor Sebastião Monteiro. Relator. Doutor Fábio Henrique. O relator, presidente. Doutor Bruno de Oliveira. Acompanho o relator, senhor presidente. Também acompanho o relator. Então, o resultado... Vossa Excelência responde afirmativamente, né, doutor Jackson, né? Correto. Responde, conhece e dá a resposta positiva, não é isso? Isso. Tá, ok. Então, o resultado, o tribunal conheceu da consulta e respondeu-a positivamente nos termos do voto do doutor relator e em consonância com o parecer ministerial. Doutor Jackson, também é da relatoria de Vossa Excelência o 1.5, é um embargo de declaração na prestação de contas de candidato ao cargo de deputado estadual na eleição de 2018 de Cuiabá,
A embargante é Rosinete Maria Constantino de Jesus, não tem parecer ministerial nesses autos. É isso, senhor presidente, peraí, fechei sem querer o voto aqui, só abrir aqui de novo. Senhor, cuida-se de embargos de declaração oposto por Rosinete Maria Constantino de Jesus contra o acordo 27875, em sessão plenária do dia 30/6/2020, a unanimidade desaprovou as contas. Alega que, em suma, que há evidente omissão. A omissão consiste na não análise e aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, incidindo na hipótese o disposto do artigo 30, parágrafo 2º e parágrafo 2º-A da Lei 9.504/97, segundo o qual erros formais ou materiais irrelevantes no conjunto da prestação de contas que não comprometam o resultado não implicam sua desaprovação. Ademais, há nos autos comprovação dos gastos de campanha com outros documentos idôneos diversos do documento fiscal, conforme será verificado. Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Regional Eleitoral devolveu os autos sem manifestação, alegando não ser parte do processo. É o relatório. Não há emissão de parecer. Vossa Excelência pode concluir. Senhor presidente, eu estou rejeitando os embargos, até porque todas as omissões e contradições alegadas pela prestadora, elas foram amplamente debatida no voto, no acórdão ora vergastado. Tá? Então, com essas considerações, estou rejeitando os embargos de declaração. Algum voto em sentido contrário, eminentes pares? Então, o resultado, o tribunal, à unanimidade, rejeitou os embargos de declaração nos termos do voto do douto relator. Ainda na relatoria do doutor Jackson, senhor, Vossa Excelência já tem aí 1.6? Já está aqui pronto. Também, então, vou fazer o anúncio. 1.6 é o PJI 00046. Prestação de contas, partido político, exercício financeiro 2016. Rede Sustentabilidade, Diretório Estadual de Mato Grosso. É o requerente. Relatoria, doutor Jackson, a palavra. Trata-se de prestação de contas apresentada pelo Diretório Regional do Partido Rede Sustentabilidade, Rede MT, relativas à arrecadação e aplicação de recursos do exercício financeiro de 2016. Em checklist da análise documental, a CCIA ponderou pela realização de diligência junto ao partido requerente para que o mesmo apresentasse esclarecimentos. Devidamente intimado, o requerente apresentou defesas e juntou documentos. Foi apresentado o relatório técnico e devidamente intimado para complementar a documentação e prestar informações, o requerente juntou documentações. Sobreveio o relatório final de exames opinando pela desaprovação das contas, bem como pela devolução ao Tesouro Nacional, no valor de R$ 3.179, devido a inconsistências mencionadas no item 4.2. Em parecer, a douta Procuradoria pugnou pela intimação do partido em razão de novas irregularidades. Devidamente intimado, o partido juntou tempestivamente documentos. O órgão técnico reiterou pela desaprovação, agora pugnou pela diminuição da devolução do valor para R$ 2.290. A agremiação apresentou alegações finais, a douta Procuradoria também manifestou-se pela desaprovação, bem como pelo recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 1.222,36. É um relatório. Senhor Procurador Regional Eleitoral? Mantenho o parecer, presidente. Tiro, doutor Jacques. Retorno a palavra. Presidente, o voto está aí disponível para todos. Eu estou em consonância parcial com o parecer ministerial, julgo desaprovadas as contas do partido financeiro de 2016.
do partido Rede Sustentabilidade, Rede MT. No tocante à sanção de devolução da quantia apontada como irregular, levando-se em consideração as circunstâncias dos autos e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, determina a devolução maiorária da quantia de R$ 459,17, acrescidas de multas de que fixo em 5% por meio do desconto de futuros repasses do fundo partidário, na forma do artigo 49, parágrafo 3º da Resolução 23464/2015. A diferença aqui está só, a dissonância do Ministério Público só em relação ao valor, tá? Que ele está falando para devolver R$ 1.222 e eu entendo que tem que ser devolvido só R$ 459. É como voto. Os eminentes pares já tiveram acesso ao voto. Alguma desconsideração, alguma manifestação em contrário à manifestação do Dr. Jackson? Então, o resultado, o tribunal, a unanimidade, desaprova, né, Dr. Jackson? Desaprova contas. Desaprovou as contas do partido Rede Sustentabilidade referente ao exercício 2016, nos termos do voto do doutor relator, em parcial consonância com o parecer ministerial. Esse é o resultado. Da relatoria do doutor Gilberto Bussic, 1.7, é um recurso eleitoral, um pedido de regularização de prestação de contas de partido político, órgão de direção municipal, eleição de 2018, referente à Vila Bela da Santíssima Trindade, 25ª Zona Eleitoral. O recorrente é o Ministério Público Eleitoral. A recorrida, no caso, é a Comissão Provisória Municipal do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB. Relator com a palavra. Senhor presidente, poderia chamar para julgamento conjunto também do Partido Trabalhista Brasileiro. Os casos são idênticos. É o subsequente, não é esse? 1.8? Isso. Então, eu vou fazer, então, um julgamento conjunto. Fica anunciado também o julgamento do 1.8 PJE 06-00025. Também é um recurso eleitoral, situação mesma, regularização de prestação de contas, também de Vila Bela da Santíssima Trindade e igualmente da eleição de 2018. Novamente, a quem recorre aqui é o Ministério Público Eleitoral, só modifica, no caso, o recorrido, que nesse caso específico é o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Com a palavra, então, o eminente relator. Presidente, demais pares, cuida-se de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral em face de sentença proferida pelo juiz da 25ª Zona Eleitoral, que deferiu o pedido de regularização apresentado pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro, MDB, de Vila Bela da Santíssima Trindade, referente às eleições de 2018, nos termos do artigo 83, parágrafo 2º, inciso 5º, da Resolução 23.553 de 2017 do TSE. Em razões recursais, o recorrente alega que, não obstante a veracidade dos argumentos e informações apresentados pelo partidos para o fim de regularização das contas que haviam sido julgados como não aprestadas, remanesce a ausência de abertura de conta bancária, o que não autoriza a regularização das contas. Aponta que a não abertura da conta bancária implica em violação do dispositivo do artigo 10º, parágrafo 2º da Resolução do TSE 23.553 de 2017, devendo a sentença ser reformada para o fim de julgar desaprovadas as contas apresentadas pelo partido. Em juízo de retratação, o juiz de primeiro grau manteve a decisão. Conforme intimação e certidão, o partido foi intimado a apresentar contrarrazões, apesar de não certificado, verifica-se que não foram juntadas aos autos as contrarrazões do recurso. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo parcialmente do provimento do recurso, pugnando pela aplicação ao recorrido da suspensão do recebimento da cota do fundo partidário pelo período de mais 3 meses, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. É o relatório, senhor presidente. O senhor procurador eleitoral? Mantenho o parecer, senhor presidente. Em ambos, né, doutor Eric? Tanto Sim, no 1.7 e 1.8. Ok, retorna a palavra ao eminente relator. Senhor presidente, eu gostaria da autorização de Vossa Excelência para resumir os fatos e o voto. Por favor, à vontade. Nesse caso,
a Procuradoria Regional Eleitoral opina pela suspensão de mais 3 meses sem recebimento das verbas da Nacional. No outro caso, que é idêntico, a Procuradoria opina pelo improvimento do recurso. Tá? O que acontece? As contas foram não aprovadas. Os partidos entraram posteriormente com a regularização das contas. O mérito da questão se diz respeito ao seguinte: a legislação diz que, não aprovadas as contas, eles ficam 12 meses sem recebimento do Fundo Nacional. Nos 2 casos, já ultrapassam os 12 meses. Então, a aplicação de penalidade por mais 3 meses aqui acarretaria um bis in idem, porque ele já ultrapassou os 12 meses, eu tenho que aplicar mais 3 meses. O que ele está querendo não é aprovar as contas, ele está querendo regularizar as contas que não foram aprovadas. Então, eu cito aqui diversas jurisprudências do caso, né? No caso, estou analisando eventual existência de recursos de fontes vedadas, o que não existe, eventual existência de recursos de origem não identificada, ausência de comprovação e irregularidade na aplicação dos recursos oriundos do fundo do partido, Fundo Nacional, né? Financiamento de campanha e outras irregularidades de natureza grave, que não existe. As contas não foram aprovadas tão somente pela não abertura de conta específica. E a penalidade aplicada já foi cumprida, já passa de 2 meses. Estamos muito além já dos 2 meses da penalidade imposta pela lei. Então, eu estou improvendo os 2 recursos do Ministério Público Eleitoral. Em um dos casos, neste caso, eu estou em consonância parcial com o parecer da Procuradoria e, no outro caso, em consonância com o parecer da Procuradoria, mantendo a decisão guerreada, senhor presidente. Então, na verdade, Vossa Excelência nega provimento em ambos, né? Vamos haver só uma divergência aqui com relação à questão do parecer, que fica então, eu vou fazer o anúncio primeiramente, do 1.7, o tribunal, o senhor está negando, né? Eu consulto aos eminentes colegas algum posicionamento contrário à sustentação feita pelo eminente relator? Não. Tanto no 1.7 como no 1.8. Posso pronunciar o resultado, então. Então, o tribunal, a unanimidade, isso para o 1.7, PJE 06.00013, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator e em parcial consonância com o parecer ministerial. Para o 1.8, o tribunal, a unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator e em consonância com o parecer ministerial. Ok? Correto. 1.9. Doutor Sebastião Monteiro, Vossa Excelência, relator na prestação de contas de partido político, exercício financeiro 2017, PJE 06.00218. Requerente Podemos Mato Grosso, através do senhor José Antônio Medeiros, Igor Trechou, Curvo Hermes, Proença de Oliveira e Lidiane Mieko Yamamoto. Esses são os requerentes desses autos, com a palavra o eminente relator. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de prestação de contas anual do Diretório Partidário Estadual Podemos, de Mato Grosso, referente ao exercício financeiro de 2017. Em parecer preliminar, CCA solicitou diligência junto à agremiação partidária, foram atendidos, sobreveio relatório técnico ponderando por nova intimação, mais uma vez solicitando esclarecimentos. A CCA, ao final, opina pela aprovação com ressalvas. O Ministério Público, no mesmo sentido, aprovação com ressalvas. E ao relatório, senhor presidente. O senhor procurador eleitoral? Eu mantenho o parecer pela aprovação com ressalvas. Está mantido, doutor Sebastião. Se quiser sintetizar, fique à vontade. Sim, eu estou no mesmo sentido do Ministério Público, eu estou aprovando, haja vista que não houve registros de movimentação financeira, né, despesa de qualquer espécie, inclusive oriundos de fundo partidário. Então, eu estou aprovando com ressalvas as contas do Diretório Estadual Podemos, senhor presidente. Isso aí. Algum voto em sentido contrário?
Então, o resultado, o tribunal, à unanimidade, aprovou com ressalvas as contas do partido, nos termos do voto do doutor relator e em consonância com o parecer ministerial. Doutor Jacques Coutinho, 1.10, também prestação de contas de partido político, exercício financeiro 2017. Esse aqui é o PJE 0600207. Requerente é o PMN, Partido da Mobilização Nacional, através de seu diretório estadual de Mato Grosso. Com a palavra, o doutor relator. Trata-se de prestação de contas anual apresentada pelo Diretório Estadual do Partido Mobilização Nacional, relativos ao exercício de 2017. Devidamente intimado das irregularidades, o requerente apresentou manifestação e procuração válida. Antes da emissão do parecer conclusivo pela unidade técnica deste tribunal, o requerente apresentou nova manifestação com diversos documentos. Em nova análise, foram ponderadas por outras diligências para esclarecer irregularidades. O doutor procurador, em parecer ministerial, de igual forma pugnou por esclarecimentos. O requerente juntou defesas e juntou a defesa e documentos. Depois de minuciosa análise, sobreveio parecer técnico conclusivo que indicou as seguintes impropriedades e irregularidades. Desta feita, a unidade técnica opinou pela desaprovação das contas, assim como pelo recolhimento ao Tesouro Nacional do valor aferido como recurso de origem não identificado, no importe de R$ 1.145. Após, considerando as novas disposições contidas na Resolução 23.604, o requerente foi devidamente intimado para apresentar alegações finais, o que fez tempestivamente. O parecer ministerial foi pela desaprovação das contas e, de igual forma, pugnou pelo recolhimento do valor reconhecido como recurso de origem não identificada. É o relatório. O senhor procurador eleitoral? Manutenção do parecer, senhor presidente. Está mantido, doutor Jacques. Retorna a palavra. Senhor presidente, eu estou em consonância com o parecer da CCIA e também do Ministério Público e julgo desaprovadas as contas do Diretório Estadual do Partido Mobilização Nacional relativo ao exercício financeiro de 2017, bem como a devolução ao Tesouro Nacional do valor de R$ 1.145, relativamente ao recurso de origem não identificada, bem como determina a suspensão do recebimento de contas do fundo partidário pelo período de 3 meses, respeitando o disposto do artigo 37, parágrafo 9º, em relação à suspensão da sanção aplicada ao partido durante o período de julho de 2020 a dezembro de 2020. É como voto. Algum voto em sentido contrário, colegas? Então, o resultado, o tribunal, à unanimidade, desaprovou as contas do Partido da Mobilização Nacional, PMN, de Mato Grosso, referentes ao exercício 2017, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. O vereador Sebastião Barbosa, 1.11, PJE 0600233. É uma conduta vedada a agente público, abuso de poder político, eleições de 2020. Consulente Flori Luiz Binotti. Com a palavra, eminente relator. Senhor presidente, eminentes pares, nós podemos reduzir o já sintético relatório, dizendo que o consulente alega que, em face do cenário apresentado e do clamor da classe artística que vive no município, entende ser necessário promover a adoção de medidas de auxílio aos respectivos profissionais. Por conta disso, ele afirma que os cachês a serem pagos seriam de R$ 600 até o limite de R$ 2.200. Por conta disso, ele formula o seguinte questionamento: existe alguma restrição em realizar chamamento público nos moldes alinhavados acima em ano eleitoral para credenciamento de profissionais da cultura? Instado a se manifestar, a CCIA, a Seção de Análise Técnico-Processual, vinculada à Secretaria Judiciária, manifestou-se pela improcedência, e já a Procuradoria opina
pelo não conhecimento. Esse é o brevíssimo relatório. Posto, senhor procurador eleitoral? Mantenho parecer, senhor presidente. Mantido, desembargador Sebastião. Eminentes pares, dado que eu estou trilhando esse caminho, permita-me ler a ementa. Consulta prefeito municipal, legitimidade do consulente, autoridade pública, exame de legalidade, contratação de músicos durante a pandemia, caso concreto e real, impossibilidade de exame, ausência dos requisitos legais, precedentes do TSE e do TRE de Mato Grosso, consulta não conhecida. 1. Consulta formulada por prefeito municipal, parte legítima por se enquadrar no conceito de autoridade pública prevista no artigo 30, inciso 8 do Código Eleitoral. 2. A consulta não se mostra meio adequado para dirimir questões acerca de matéria atinente às condutas vedadas aos agentes públicos. 3. Cuidando-se de condutas vedadas, a eventual resposta pressupõe, em vez da fixação de parâmetros interpretativos de uma norma, a valoração em plano hipotético de atos a serem praticados por agentes públicos durante ano eleitoral e de sua aptidão para afetar o equilíbrio da disputa. 4. No caso dos autos, a consulta pode resultar em manifestação sobre o caso concreto, que é vedado pela jurisprudência mansa e pacífica do Tribunal Superior Eleitoral e em inúmeras, eu acrescento, não está escrito, em inúmeras decisões do nosso TRE. De modo que, em consonância com o parecer, eu não conheço da consulta. Eu consulto agora os colegas se tem alguma objeção, algum posicionamento contrário ao eminente relator? Não. Então, o tribunal, à unanimidade, não conheceu da consulta nos termos do voto do doutor relator e em consonância com o parecer ministerial. O último da pauta é 1.12 PJE 00021. Recurso eleitoral na prestação de contas de partido político ou órgão de direção municipal, exercício financeiro 2017, Rondonópolis, 46ª Zona Eleitoral, recorrente Ministério Público Eleitoral, recorrido Partido Verde, Diretório Municipal de Rondonópolis. Dr. Fábio Henrique é o relator e está com a palavra. Obrigado, presidente. Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra a sentença da 46ª Zona Eleitoral que aprovou as contas anuais do Partido Verde de Rondonópolis, exercício 2017. O recorrente sustenta que houve omissão de gasto pelo partido, ainda que estimáveis em dinheiro, consistente na falta de declaração de serviços de advogado e contador, utilizados para a apresentação da exordial. Pede o recorrente provimento do apelo para que seja reformada a sentença e assim sejam desaprovadas as contas anuais do PV de Rondonópolis. O partido recorrido não apresentou contra-razões. A douta PRE opinou pelo provimento do recurso. Ouço, senhor procurador. Mantenho parecer, senhor presidente. Mantido, retorna a palavra ao semelhante relator. Hoje não. Espera aí que eu fechei aqui sem querer. No entendimento, a sentença não merece reforma. O partido político informou que não houve receitas e despesas no exercício de 2017 por meio de declaração de ausência e movimentação de recursos, conforme facultado pelo artigo 32, parágrafo 4º da lei número 9.096/95. Além disso, o cartório eleitoral certificou que não houve repasses do fundo partidário em 2017 e não houve impugnação às contas apresentadas após regular publicação de edital. Como é sabido, no caso de contas anuais dos diretórios municipais, a abertura de conta corrente e a própria apresentação da prestação de contas ficam dispensadas caso não haja movimentação financeira, bastando a declaração supracitada. A mera circunstância de que o Diretório Municipal do PV estava formalmente constituído no ano 2017, por si só, não permite presumir que o partido recorrido tenha ocultado receitas ou despesas para sua manutenção e funcionamento. Quanto à questão da utilização do serviço de advogado do contador, que subscreveu a petição inicial, concordo com o magistrado sentenciante no sentido de que a prestação de contas anual é realizada retroativamente no ano antecedente. Nestes autos,
O período em questão refere-se às movimentações financeiras da agremiação municipal em 2017, de maneira que o trabalho dos auditos profissionais prestados no corrente ano deverão ser lançados na próxima declaração que responda a este período. Este agreste RE, assim, já se manifestou quanto à ausência e movimentação financeira de diretores municipais, e aqui segue um precedente. Com essas considerações, nego o provimento ao recurso, é como voto, presidente. Algum voto em sentido contrário? Resultado, o tribunal, à unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator e em dissonância com o parecer ministerial. Esse é o resultado do parecer de julgamento, que é o último da pauta, razão pela qual damos por encerrada mais essa sessão, agradecendo a participação de todos e convidando para que estejamos juntos na próxima sessão marcada para quinta-feira vindoura. Muito bom dia a todos, está encerrada a sessão.